Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Eu estou grato a Deus pela sua audiência e feliz porque você tem nos acompanhado semanalmente, tanto nos estudos da Escola Bíblica Dominical, quanto nas reflexões. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central neste trimestre é os 10 mandamentos para os dias atuais. Hoje, na lição de número 13, o tema será o segundo grande mandamento. Estudamos na lição anterior que depois de identificar Deuteronômio capítulo 6, verso 5, como o primeiro e grande mandamento, Jesus continuou e disse o segundo. Ele fez uma citação do meio de uma lista de instruções sobre o tratamento de outras pessoas em Levítico 19, versículo 18, a parte B. Ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Novamente, o verbo agapau é citado. Segundo Abbott Smith, agapau é uma palavra que foi usada adequadamente no Novo Testamento em relação ao amor cristão a Deus e aos homens. O afeto espiritual que acompanha a direção da vontade é que, portanto, diferentemente do sentimento que é instintivo e irracional, podendo ser ordenado como um dever. Segundo o autor do livro de Mateus, Jesus ainda disse a seguinte expressão: desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Você pode observar isso no versículo 40. Isto é, todo o Antigo Testamento, ele se baseia nesses 2 mandamentos. Esses são os 2 mandamentos chaves, por assim dizer, que demonstram o significado de todos os demais. Vamos ler a Bíblia em Mateus capítulo 22, versículo 39. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e nós te agradecemos pela oportunidade e pelo privilégio que temos de estudar a tua palavra. Nos ajuda a não só compreendê-la, mas também a aplicá-la na nossa vida, Pai. É a nossa oração e assim fazemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, como já foi dito anteriormente, estes mandamentos não vêm da lei. Ao contrário, é a lei que vem destes mandamentos. Sim, esses mandamentos aparecem nos livros da lei do Antigo Testamento. Mas Jesus explica a relação entre estes e os outros mandamentos. Ele diz: desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, versículo 40. A lei reflete o caráter daquele que o deu, ou seja, Deus é amor. Você pode conferir isso em 1 João capítulo 4, verso 8. Ao invés de entender estes 2 mandamentos como uma parte de um código moral, devemos entender que todas as revelações de Deus, sejam mandamentos dados no Antigo Testamento para os israelitas ou mandamentos dados por Jesus para todas as pessoas, dependem desses princípios que vêm da própria natureza de Deus. Como a essência de todo o Antigo Testamento está contida nesses mandamentos, é óbvio que a santidade como padrão para o povo de Deus não é isolada da dispensação do Evangelho. O que é essencial ou especial na nova aliança é o meio com a qual os homens devem atender esse padrão. É a medida, ou seja, é o grau de perfeição com que devem cumpri-lo. O poder para alcançar a plenitude interior tornou-se agora a herança de cada filho de Deus, por intermédio da obra realizada por Cristo na cruz do Calvário.
A intenção de Jesus ao resumir o decálogo em 2 grandes mandamentos consiste em harmonizá-los e não evidenciar qual deles é o mais importante. Na verdade, o que os fariseus queriam era saber de Jesus qual dos mandamentos era o mais difícil de cumprir. O Senhor vai além da pergunta capciosa dos fariseus e nos apresenta o amor como fundamento primordial para a obediência aos 10 mandamentos. Assim, se alguém ama a Deus e não ama ao próximo, é um falso cristão. Da mesma forma que alguém insiste em dizer que ama as pessoas, mas não consegue amar a Deus, carrega em si uma falsa pretensão. Vamos ler a Bíblia em Mateus capítulo 22, versículo 35. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta. Observe que o comentário bíblico Beckham diz que um deles, certo doutor da lei, isto é, professor da lei mosaica, fez uma pergunta a Cristo para o experimentar. Você vê isso no verso 35. Temos novamente o problema de como traduzir a palavra peirazon, ou seja, tentar, ou testar, ou tentando. O significado fundamental do verbo é tentar ou experimentar ou colocar em teste. Se o texto sugerir algo motivado ou mal intencionado, essa palavra pode ser traduzida como tentar. Poderíamos então entender que esse era o caso nessa pergunta. Se não fosse pelo relato paralelo de Marcos, ele diz a respeito dessa pergunta, o que o escriba, no caso o doutor da lei, diz o seguinte: havia respondido bem. Ele disse que Jesus tinha feito. Marcos 12, verso 32. Retratando assim um mútuo apreço entre Jesus e o doutor da lei. Provavelmente, então, testar seria a melhor tradução aqui. Quando amamos a Deus, fica bem mais fácil amar o próximo, ainda que este seja um inimigo declarado. Quando amamos a Deus, ele nos ensina a amar o próximo. Alguém que ama a Deus e sabe que Deus o ama, sente que tal relacionamento resulta em um amor transbordante, capaz de alcançar alguém. O amor é o grande mistério revelado pelo Senhor Jesus, que nos torna incapazes de proporcionar dano a alguém. Quem ama a Deus sempre fará de tudo para promover o bem-estar do próximo. Por exemplo, a palavra submissão caiu em desuso, perdeu a sua essência. Parece que uma esposa submissa é uma escrava do lar. A sociedade atual defende que a submissão conjugal é algo pejorativo. Na verdade, a submissão é feita por quem ajuda na missão. A missão do marido é cuidar e zelar por sua esposa. Uma esposa que ajuda nesta missão, na verdade, ela está colaborando para o seu próprio bem-estar. A esposa admite submissão desde que o marido seja para ela tudo o que Cristo é para a igreja. Você pode conferir isso em Efésios 5, 25. O marido que conhece o amor de Cristo cuidará bem de sua esposa. Cristo, da mesma forma que sintetizou os 4 primeiros mandamentos em um grande mandamento, agora resumiu do 5º ao 10º mandamento em um segundo grande mandamento: amarás a teu próximo. Se observarmos bem, veremos que do 5º ao 10º mandamento, Deus tratou do cuidado para com o próximo. Se os primeiros 4 mandamentos do decálogo são exclusivos a Deus, do 5º ao último mandamento é alusivo ao nosso semelhante. O amor ao próximo não nasce em nós. Tal sentimento não é inato. Já nascemos dialogando com o pecado. Somos egoístas, competindo sempre com o próximo. Você pode conferir isso em Tito, capítulo 3, verso 3. Se nos aproximarmos de Deus
e do seu Santo Espírito, através da mediação de Cristo, nosso coração duro de pedra será transformado em um bondoso coração. Você pode conferir isso em Ezequiel 36, versículo 26 ao 28. Vamos ler a Bíblia em 1 João, capítulo 4, versículo 19 ao 21. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Como pode-se observar, é impossível amar a Deus sem amar aos outros. Foi o que escreveu um dos apóstolos de Jesus. Para o apóstolo, o nosso amor por Deus encontra o seu teste de validade em nosso amor pelos outros. Para João, o nosso amor por Deus é inexistente se não for acompanhado pelo amor fraternal. Jesus não nega a importância de obedecer às outras instruções do Novo Testamento, mas nos lembra que qualquer exigência divina se baseia no caráter de Deus. Dessa maneira, entendemos que o amor ao Senhor inclui obediência a todas as instruções que Ele nos deu. Eu gosto sempre de dizer que a nossa relação com Deus é uma relação tríplice. Eu amo a Deus e Deus ama o próximo e o próximo me ama. Ou eu amo o próximo e amo a Deus e Deus me ama. É sempre essa relação. Não há como dizer eu amo a Deus, mas não amo o próximo. E nem o próximo. Deus também diz que nos ama e também ama o próximo. Ou seja, essa relação ela precisa estar fechada nesse ciclo, podemos assim dizer, não é? É uma relação a três. Não há como dizer. E fecha essa palavra aqui. A Deus, se você não ama o próximo. A sociedade atual se relaciona onde o amor é apenas uma espécie de pronome de tratamento. É comum recebermos cartas onde no cabeçalho se lê o registro ao amado pastor ou ainda à amada igreja. Em nossos relacionamentos ocasionais também agimos dessa forma. Olá, meu amado. Olá, minha amada. Será que amamos mesmo? Será que este amor é verdadeiro e total pelo próximo? Certamente que não. Amor parece que se tornou apenas uma gentileza relacional e não uma evidência de que estamos de fato, que fomos alcançados e transformados pelo amor de Deus. Amamos por interesse. Nos dias atuais não existe almoço grátis, ainda que a bondade nos alcance a ponto de doar um prato de comida a alguém faminto. Ficaremos aguardando ao final um agradecimento. Se alguém, após saciar sua fome, for embora sem agradecer, será motivo de frustração de quem lhe forneceu um prato de arroz e feijão. Para obter o amor de Deus em que será capaz de alcançar o próximo, é necessário nascer de novo. Você pode conferir isso em João capítulo 3, verso 3. É preciso abrir mão da velha criatura. É necessário relacionar-se com Jesus para que Ele preencha o coração egoísta, ganancioso e insensível, até que o coração seja transbordante do amor de Deus. Antes de amar o próximo, devemos amar a nós mesmos. Pode até parecer um ato egocêntrico, mas Deus quer que, antes de amar ao próximo, devemos apresentar a Ele o nosso corpo como sacrifício vivo. Você pode conferir isso em Romanos capítulo 12, verso 1. O apóstolo Paulo, sabendo que estaria completando a sua carreira neste mundo, enviou um conselho ao seu discípulo Timóteo. Era o velho pastor aconselhando o jovem pastor. Seu parecer foi: tem cuidado de ti mesmo. Você pode conferir isso em Timóteo 4,16. Assim, a recomendação paulina é para que o pastor nunca esqueça que a primeira ovelha do seu rebanho não é a esposa ou filhos, tampouco as ovelhas a qual Cristo lhe confiou. A primeira ovelha do pastor é ele mesmo. Só conseguirei ajudar alguém se antes tenho certeza que minha saúde está perfeita.
No discurso de despedida de Paulo aos anciões da igreja de Éfeso, não foi outro senão os aconselhar: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Você pode conferir isso em Atos 20, versículo 28. Vamos ler a Bíblia em Provérbios, capítulo 27, versículo 19. Um espelho nos revela qual é a nossa aparência externa. Nossa mente revela como nós somos por dentro. A única forma de demonstrar nosso amor a Deus é manifestado em amor ao nosso próximo. A prova de que o cristão ama a Deus é através do amor que expressa ao seu próximo. Antes de sair por aí tentando amar alguém, antes tenha cuidado de ti mesmo. Cuide-se para poder cuidar de alguém. Ame a Deus e Ele ensinará a amar a si e ao próximo. Por fim, como dissemos na abertura da lição, Jesus terminou dizendo ao fariseu que havia lhe indagado o seguinte: toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Este fecho demonstra não apenas que continha a verdade do que Jesus falara antes, mas implicitamente também significou que todas as regras acrescentadas pelos judeus às tábuas da lei dependiam, para ter alguma validade, por assim dizer, de serem dirigidas apenas pelo amor a Deus e ao próximo, e eram absolutamente inúteis quando desassociadas desse próximo. Saiba que todas as demais exigências podiam ser dispensadas, porque aquelas tábuas, por serem provenientes de Deus, não precisavam de qualquer acréscimo feito pelo homem, necessitando somente entendimento e observância. Para pensar e agir, é possível amar a Deus e ignorar as pessoas? Como extrair de Deus o amor capaz de transbordar em alcançar o próximo? Quais as práticas cristãs devem ser realizadas para que alguém esteja apto para amar ao próximo? Eu convido você a fazer a leitura diária, que vai de segunda até domingo, e você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 13 e o tema foi o segundo grande mandamento. Eu gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação para você que nos acompanha, para você que nos assiste e ainda não pertence a uma igreja evangélica. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você será bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja evangélica que esteja comprometida com a pregação genuína da palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição. Deixe a sua opinião. Acione também o sininho para receber as futuras notificações. E não deixe de compartilhar com seus contatos, com as suas redes sociais, para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo desta lição. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.